Se você que é virginiano, não abrace multitarefa. Resolva um problema por vez. Então ele não quer a fama, ele quer utilidade, ele quer a ausência de erros, não depressão. O virginiano. O Sol em Virgem é um rei que está trabalhando no almoxarifado, numa estratégia financeira, na organização das finanças do reino. Beleza, galera? Estamos de volta para mais um dos vídeos da nossa série Planetas nos 12 signos, nas 12 casas. E hoje nós falaremos do melhor de todos os sóis, porque é o meu sol. Mas brincadeiras à parte, hoje vamos falar do sol no signo de Virgem. Vamos falar desse pessoal que é tremendamente metódico, tremendamente caprichoso, entender por que isso funciona, entender por que às vezes o virginiano passa por chato, porque ele é até um pouco reservado, e as habilidades e potencialidades. Então o virginiano tende a ser bastante, tem uma certa capacidade de comunicação bem organizada, bem ordenada, gosta das coisas bem processualizadas, ele gosta também das coisas com perfeição. E claro, vamos ter também dicas para todos aqueles que vivem com pessoas desse signo, e dicas também para todos aqueles que são desse signo, que tem o Sol nesse signo. Então, voltando ao Sol, mais uma vez, então estamos falando do luminar diurno, quente e seco, onde o Sol é o princípio vital de todas as coisas, o rei, a vontade que tem no mapa. Ele é uma espécie de síntese e visão de longo alcance das coisas. Então o Sol, ele expande a sua luz, ele mostra a sua luz. E a natureza do signo de Virgem é a seguinte: Virgem é o encerramento do verão. Então no hemisfério norte, Virgem fecha o verão, fecha a estação do verão. E aqui é importante a gente fazer uma análise dos últimos signos. Quando nós falamos de Áries, um impulso criativo, Touro, estabilidade, abundância, prosperidade, as coisas fluindo, dando fruto. Gêmeos, um princípio de troca. Então chega um ponto ali que aquela abundância passa e você tem que trocar o que você tem com o outro. Câncer, você já protege aqueles que são próximos. Leão, você protege aqueles que são mais valorosos. Você cria uma hierarquia qualitativa das pessoas e de quem está próximo de você. Virgem é o final desse processo, porque de Virgem para frente nós vamos ter mais escassez do que abundância. Então, aquela abundância que surgia lá em Touro, ela só vai voltar novamente em Touro. Os signos que virão daqui para frente, eles vão representar quase sempre elementos ou situações de tensão, de superação, de resiliência, mas eles não vão representar mais abundância, paz, tranquilidade, conforto. Então, Virgem está nessa fronteira, onde ele olha para trás, ele vê paz, conforto, tranquilidade, as coisas dando certo. E ele olha para frente e ele vê um futuro incerto. Ele vê um futuro que não sabe como vai se desenrolar. Ele vê dificuldades que não sabe como ele vai superar. Então o virginiano ele tá nessa fronteira, nesse limiar entre essas duas possibilidades da vida. E qual é a solução que o virginiano dá para isso? É a solução da eficiência. Então um animal, inclusive, muito ligado, não é bem um animal, mas é um inseto, muito ligado a esse signo, é a aranha. Não sei se vocês já viram algum documentário ou tiveram presença na casa de vocês, mas a aranha, o que é que ela faz? Ela vai para um canto, onde ela fica na dela. Então, diferente de leão, que nós falamos da caçada, de buscar uma coisa com vontade, com força, a aranha não. Ela não caça. A aranha cria uma toca, um lugar seguro. E nessa toca, nesse lugar seguro, o que é que ela faz? Ela vai lá e coloca a sua teia. A teia é o quê? Inclusive no desenho Homem-Aranha, no filme, né, o mangá, o anime, os filmes, desenhos, existem alguns desenhos que colocam a teia do Peter Parker construída por um mecanismo que ele precisa estar sempre abastecendo, né? Já outros, que tendem a ser mais canônicos, colocam a teia como oriunda do poder que ele recebeu ao ser mordido por uma aranha. Então, de qualquer maneira, a visão da teia, ela carrega uma visão tecnológica. Você está construindo uma coisa. Você está construindo uma tecnologia, está desenvolvendo uma técnica para resolver um problema. Então a aranha espalha a teia no seu canto, na sua toca, e ela não caça. Os bichos pousam ali. Quando os bichos pousam ali, então pousa quantos bichos ali? Mosquitos? Moscas? 10, 15? Num dia?
ela tem um reservatório suficiente em um dia de insetos, de presas, que ela vai tratar para depois devorar. Então repare como essa ação ela é própria de virgem, do virginiano. O virginiano ele não vai para conquistar o mundo, ele quer o lugar dele, conforto, tranquilidade, relaxamento. O lugar onde ele se esconde, mas num lugar que ele se esconde onde ele possa também maximizar a sua eficiência, maximizar os seus ganhos, seus potenciais. Então, uma curiosidade pessoal, eu nunca, assim, não trabalhei desde sempre com o que eu faço hoje. Um trabalho que envolve internet, que envolve redes sociais, que espalha o meu serviço por elas. Mas, em certo ponto, a partir do momento que eu comecei a desenvolver esse trabalho e me acostumei com ele, ele virou uma realidade quase insubstituível para mim. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ficar exatamente como uma aranha, na minha toca, onde eu maximizo os meus ganhos, porque eu estou encontrando pessoas, às vezes eu atendo pessoas de outro país. Espanha, China, já atendi da China, Estados Unidos, Portugal, Itália. Então, eu não fico restrito a um meio só, que é limitado. E que me obriga a sair constantemente de um lugar mais tranquilo, mais confortável, para uma conquista mais exagerada. Certo? Então, isso é próprio do virginiano. Se ele consegue uma situação que ele está confortável, que ele está tranquilo, ele não sai dali. Então, primeira dica para quem mora com virginiano: não crie pressão na cabeça dele. Porque todo esse processo de maximizar o que ele recebe é um processo que ele faz com muita atenção. Então, ele se dedica exclusivamente àquilo. Então, às vezes eu gravo esses vídeos aqui, 40 minutos, 30 minutos, mas levo 1 ou 2 horas. Por quê? Porque eu passo um bom tempo me preparando, olhando várias coisas e tal, ele só foca uma coisa de cada vez. Sempre, pro virginiano, é uma coisa de cada vez. Você que é virginiano, não abrace multitarefa. Não abrace multitarefa. Resolva um problema por vez. Por quê? Você vai ter força, capacidade de resolver um problema por vez muito bem resolvido. Os problemas pro virginiano acontecem quando ele divide-se demais. É por isso que é um signo que com gêmeos não se dá bem. Porque gêmeos está o tempo todo expandindo, buscando mais e mais. Sagitário também. E peixes, por quê? Peixes ele não está buscando algo a mais, mas ele está esperando demais. Então o virginiano ele fica no meio das duas coisas, ele não espera demais. Mas ele também não age muito. Ele age no tempo dele. É igual a frase do Gandalf: um mago nunca se atrasa, um mago chega quando ele tem que chegar. Então o virginiano é isso. Ele nunca atrasa demandas, ele faz elas quando precisa ser feita. Realmente. Então a pior coisa que você pode fazer é, em certo ponto, pressionar demais marido, esposa, porque na cabeça dele, a cabeça dele já está fervilhando com aquele problema. Antes dele agir, ele já está pensando muitas soluções. E aqui vem um alerta aos virginianos: tome muito cuidado com o excesso de perfeição. Bota sempre na cabeça o seguinte: o feito é melhor que o perfeito. O feito é sempre melhor que o perfeito. E aí, vamos lá. Então, Virgem é o signo de terra que está nesse limiar do fechamento do verão, que é a última estação realmente produtiva, muito produtiva, que as coisas fluem com facilidade. Então ele está na fronteira do passado é bom e o futuro é incerto, inseguro. Então ele tem a terra, que faz do quê? O que a terra tenta fazer? Ela tenta conservar uma imagem para aquilo. E ele tem um modo mutável. O que significa para um signo ser mutável? Que ele vai comparar dois modelos, duas coisas diferentes. Só que Gêmeos, ele faz o quê? Ele multiplica essas opções até ele encontrar a que seja ideal. Muitas vezes até nem consegue fazer isso. Mas Virgem não. Virgem, ele observa dois modelos e ele foca em um e tenta aperfeiçoar aquele que ele escolheu. Então ele vê duas posições, duas situações, uma bifurcação, ele escolhe aquela e fala: essa aqui é a melhor. Essa aqui é a mais preferível. Por quê? Porque nessa eu consigo torná-la melhor ainda. Então ele é um aprimorador nato das coisas. Por isso, em certo ponto, também é um signo de energia feminina, disposição feminina, um signo yin, e majoritariamente noturno. Nós temos também a ideia de um temperamento melancólico, onde o signo ele é frio e seco, e ele é o símbolo do princípio da análise, da separação, da pureza, do trabalho, do fim da colheita, como eu expliquei antes, a respeito das estações do ano. Relacionado às partes do corpo, geralmente ele está sempre associado ao intestino.
Então o nosso intestino ele faz esse trabalho virginiano. Ele separa o que é bom, o que é nutritivo, distribui para o corpo, e o que não presta ele joga fora. Ele bota no cólon para que o cólon expurgue, não é? Ele não expurga em si, mas ele separa. Ele faz a colheita, ele faz a separação, ele faz a triagem. Então, Vision está tudo ligado a que envolve isso. Envolve processos, envolve tecnologia, envolve organização, envolve pureza, perfeição. E aí, é claro, nós estamos falando agora do Sol nesse signo. E como é que o Sol se comporta ali? O Sol, nesse signo, ele está em peregrino. Alguns graus menores, ele tem face, que é uma divindade bem pequena, onde o Sol tem alguma importância ali, alguma realeza. E aí nós temos um Sol que sai do seu castelo e ele vai fazer o quê? Ele vai auditar as contas, vai limpar a cozinha, vai organizar os ambientes. E a luz solar, claro, que deveria iluminar o todo, age de forma cirúrgica aqui. Então, o símbolo dessa luz solar, por exemplo, é quando você pega uma lupa ou um material de vidro que reflete aquela luz e faz aquele feixe de luz. Então, aquele feixe de luz que canaliza toda a luz solar só naquele feixe e começa a queimar algo. Você consegue queimar trigo, você consegue queimar palha, mato seco, papel, só com isso. Então, é a transformação de um todo numa coisa que é direcionada, que é dirigida. Nós temos o contraste de calor e frieza. Ambos são secos. Então, Virgem é seco, o Sol é seco. E o elemento seco está relacionado a quê? Está relacionado à capacidade de ter uma identidade própria, ter uma forma própria. Mas nós temos uma vontade expansiva solar, que está associada ao calor, e uma retração da Terra de Virgem. Então, o virginiano é uma pessoa que quase sempre se exige de não cometer erros. Ele não gosta de cometer erros. Ele não gosta que se aponte erros para ele. Diga, você errou desse jeito e tal, não sei o quê. Yuri, então eu não posso falar quando um virginiano cometeu erro? Não, claro que você pode. Só que você tem que falar de que maneira? Você tem que mostrar aquilo como uma correção. Não como jogar o erro na cara do outro. Olha, cara, é o seguinte, eu sei que você fez assim, desse jeito, e eu acredito que você estava pensando no melhor quando você fez isso, mas o ideal para você fazer isso aqui é dessa forma. Aí você explica para ele também o processo. Nunca jogue uma explicação vaga, vazia, na mente do virginiano. Explica o processo, como é que você quer que seja feito? Assim, 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 assado, cozido, desse jeito, pá. Dê exemplo, como é um signo de terra que envolve a praticidade, ele vai aprender muito pela prática. Vai aprender muito observando, então fica a dica para você, virginiano. Quero aprender tal coisa. Se você não observar praticamente alguém fazendo aquilo, você não vai aprender. Vai ter muita dificuldade, muita resistência para aprender. Porque você está vendo só coisas, ideias. Você está tendo só ideias a respeito do assunto. E o signo de Virgem não trabalha bem com ideias. Ele trabalha bem com prática. Ele trabalha bem com coisas manuais. Então, qualquer sucesso que o virginiano tem, ele sabe que virá do exímio trabalho de ser alguém que se dedica exclusivamente a fazer uma coisa muito bem feita. Então, ele não pensa em fama, ele não pensa em brilhar nos holofotes. Até porque, como eu falei, a aranha corre pra toca. Ela não corre pra frente de todos. Quando você encontra a aranha e tenta matá-la, ela foge pra um lugar escondido. Entendeu? Então ele não quer a fama, ele quer a utilidade, ele quer a ausência de erros. Ele quer, em certo sentido, um navio navegando com certa estabilidade no oceano. Ele não vai se jogar dentro da tempestade. E se ele vê uma tempestade, ele não vai enfrentá-la, ele vai fugir dela. Ele vai fugir dela. Então, qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que o signo de Virgem, ou seja, o Sol, está sendo subordinado por Mercúrio novamente. Então, agora ele é refém de um contador, refém de um mensageiro. É refém de um contador, refém de um mensageiro, refém dos navegantes, das mudanças constantes da vida. Então, nós temos a vontade, novamente, refém da estimativa. Então, o virginiano ele vai querer algo quando o cálculo estimativo que ele fez funciona. Mas tem isso aqui, pá, 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 pá. Beleza. Agora que eu calculei, agora que eu cheguei num elemento de resolução matemática,
Aí sim, agora eu posso fazer uma coisa, posso tomar uma decisão. Por isso que eu falei, não depressão no virginiano. Não, cara, você tem que fazer isso agora. Não, amor, você tem que resolver isso. Não dá. Ele vai querer calcular, ele vai querer. Você vai querer dar 2 passos para frente e ele vai dar 1 passo para trás. E aí você vai ter um atrito na relação. Você vai ter um atrito na relação. Outra coisa também, não coloque, não menospreze o que é importante para ele. Não menospreze isso. Ou seja, não, ele fala assim: "Não, porque tal coisa para mim é muito importante e tals, por isso que eu estou demorando aqui para resolver isso aqui". Ah, que nada, cara, isso é besteira, faz logo e tal, etc, vai dar um jeito. Não, não, não. Aí você tá pegando num terreno muito sensível, muito delicado para ele, bastante delicado. Então, o Sol em Virgem, ele sente que é capaz de fazer tudo, desde que ele tenha esse cálculo bem organizado, bem elaborado, bem frio, digamos assim. E o que acontece quando esse cálculo é interrompido ou quando ele não consegue fazer isso? Ele fica perdido. A sensação dele é de desorientação a respeito do mundo. Meu Deus, o mundo não é um lugar mais entendível. É como se fosse assim, sequestrassem você, levassem para um outro país completamente diferente, com outra língua, com outros costumes e jogassem você lá e você acorda e caramba, onde é que eu estou? Ele perde uma sensação, ele perde o sentido para fazer as coisas. É como se estivesse também navegando em alto mar e a bússola não girasse, não apontasse para o norte. Girasse constantemente para todos os lugares possíveis, menos para o norte. E aí ele fica com o navio dando voltas, dando círculos, né? Então a sensação de desespero desorientado, um desespero que brota da desorientação. Então nós temos aqui no Sol em Virgem essa configuração. O indivíduo geralmente, ou seja, o virginiano tende a ser bem modesto no geral. Ele não quer ser grande. Ele não se sente, ele não se vê como alguém grandioso, como a gente falou de Leão. Ele não se vê assim. Mas ele quer ser útil. Então a melhor forma de você elogiá-lo não é necessariamente elogiando grandeza nele, mas elogiando utilidade. Pô, isso que você fez foi muito bom. Isso que você fez foi excelente. Essa forma que você pensou a solução desse problema foi excelente. Ele não se importa também em ganhar os louros. Mas aí entra, sim, um perigo severo do virginiano, que é o quê? A autocrítica e a crítica aos outros. Como o virginiano opera 100% na perfeição, no cálculo, nos processos, ele tá o tempo todo focado nisso. Todo mundo que não tem nada ali em virgem, que tem alguma semelhança com isso, ele olha para aquilo e fala: pô, esse sujeito é um desorganizado. Esse sujeito é um desocupado da vida, não tem o que fazer. Então, meu amigo, minha amiga, você com Sol em Virgem, não acredite que o seu modo de fazer as coisas é o modo ideal e perfeito, porque nem sempre é. Pode ser muito bem que você não reconheça, que você não conheça, na verdade, desculpa, você não conheça coisas que possam aprimorar os processos que você já faz. Se você não tiver isso em mente, você vai se tornar uma pessoa insuportável de conviver. Na melhor das oportunidades, o que você faz é não focar no processo. Foque nos resultados, que é uma coisa que Virgem se importa bastante com os resultados. Tá, beleza, tudo bem. Não vou me importar como as pessoas fazem algo. Mas e os resultados? Quais são? Ah, o resultado é esse, assim, assim, assado. Ótimo, beleza, foi ótimo. Esquece isso. Não pensa muito nas minúcias, mas pensa no resultado final. E as coisas vão ficar muito melhores. Você vai se tornar uma pessoa melhor. O caráter do signo de Virgem é muito mais dócil do que o de Leão. Até porque Virgem é considerado um signo humano. Não é mais um signo feroz e bestial como Leão, ou bestial como Touro. É um signo humano. E aí, é claro, o sujeito virginiano, a mulher, o homem, ele vai ser mais dócil, mais leve. Para os homens em si, uma dica de relacionamento: aprenda a resolver coisas, resolver problemas, resolver situações conflituosas. Aprenda a encontrar soluções para os problemas da vida. E isso vai te ajudar muito na relação com o sexo oposto, seja você casado, solteiro ou não. Então nós temos a inércia da Terra, somada à instabilidade de um signo mutável. E nós temos também um grande problema que pode acontecer aqui, que é a ansiedade. Então o virginiano é muito ansioso, mas ele não é ansioso porque ele está só com pensamentos desordenados, como os gêmeos. Ele é um ansioso porque ele quer ver o resultado antes da coisa se concretizar. Então ele tem dificuldade na parcimônia, que é a virtude
que em certo sentido faz o sujeito esperar os resultados acontecerem, esperar as coisas se desenrolarem. Uma mente que pode, muitas vezes, ser fragmentada e que pode buscar uma perfeição material quase que impossível. E aí sobra a brecha para quê? Para aquilo que eu falei, a crítica mordaz. O foco nas falhas. Então o sol joga a luz. Na onde? Nos defeitos. E um outro grande problema do virginiano: servilismo. O que é o servilismo? É a noção de você querer estar sempre sendo prestativo, sempre sendo útil. Isso pode passar para as pessoas uma impressão falsa. Como assim uma impressão falsa? Simples, uma impressão onde você está se intrometendo onde não devia. Então aprenda também a ser inútil. Eu, sei lá, levei quase 30 anos para aprender a me divertir. Aprender e querer mesmo ter momentos que eu não penso em resolver problemas, trabalho, nada. E isso é uma grande dificuldade para o virginiano. Então nós temos a noção de perfeição exagerada, pureza, crítica excessiva, um orgulho interior, mas não orgulho porque quer ser alguém grande, reconhecido, fama, mas orgulho interior porque quer ser útil e o melhor naquilo que ele está fazendo. O esparramamento em atividades que podem ocasionar perda de foco e principalmente perda de qualidade nas ações. A qualidade do virginiano vem: eu estou fazendo isso e eu estou focado nisso só e acabou. E mais nada. Então, agora que nós explicamos essas duas naturezas, essa significação, os modos de comportamento, vamos para as 12 casas. Então, temos a casa 1, que é o ascendente, o corpo, o eu. Aqui a vitalidade se despende na vigilância super excessiva, na supervigilância. O corpo muitas vezes tende a ser visto como uma máquina que precisa de manutenção constante. Isso pode gerar a hipocondria, que é a doença da pessoa ficar preocupada com doença o tempo todo. Um autocuidado tremendamente excessivo. Nesses casos é bom se expor a riscos moderados e controlados. Um parque de diversões, um esporte um pouco mais radical. Na anatomia, como eu falei, virgem rege ventre, intestino, sistema digestório. Então, cuidado com a sua ansiedade, porque ela vai afetar o seu estômago, vai afetar o seu intestino. Personalidade tende a ser meticulosa, um olhar clínico e um ar muito preocupado. Um ar de, assim, uma aura, como os jovens estão falando hoje, né? De constante preocupação, uma mente que não desliga das coisas. Na casa 2, temos os recursos e o dinheiro da pessoa, a casa sucedente. O dinheiro aqui é ganho por meio de esforço, de cálculo, de retenção. Então, eu tenho sol em virgem, não sei o que eu faço porque meu dinheiro não sobra. Meu amigo, olha por onde o dinheiro está vazando. Certeza que ele está vazando. Então, a pessoa que pode ganhar dinheiro com cálculo, com esforço, com artesanato, contabilidade, área da saúde, tá? Muito favorecido esse tipo de atividade financeira. Gestão financeira tremendamente prudente. Então, a terra que está ligada ao medo de faltar algo gera um controle rígido dos gastos. Então, mentalmente, ele sabe tudo que está gastando. É tipo o Július, de Todo Mundo Odeia o Chris. Não, isso custa 89 centavos, isso aqui custa $1. Nossa, você jogou 20 centavos de água no chão. É quase isso, praticamente. Casa 3, comunicação e irmãos, casa cadente. Comunicação cirúrgica, porém muitas vezes focada em apontar o erro alheio. A crítica vira uma forma de expressão. Cuidado com isso, porque a crítica envenena você. Porque à medida que você critica os outros, você não está percebendo, mas você está se colocando num altar, num pedestal. Se você é habilitado a fazer a crítica ao outro, é porque alguém te colocou nesse pedestal para criticar o outro, nesse púlpito. E na maior parte das vezes, esse alguém é você. Relação com os irmãos deve ser baseada em favores, promessa, cobrança, multa. A mente é brilhante aqui para a gramática, para a linguagem, programação também. Na casa 4 temos os familiares. Então temos as raízes da família, o pai, o ambiente doméstico. Então a pessoa quer um lar com um ambiente funcional, impecável, focado em regras de saúde, higiene. O pai, muitas vezes, é visto como uma figura crítica, trabalhadora, ou que exigia muita perfeição de você. E quase sempre há ausência de afeto. Então, você tem um filho com sol em virgem na 4,
Demonstre afeto para ele, porque quase sempre ele acha que a única forma de demonstrar afeto com você é por meio de utilidade, por meio dos famosos atos de serviço. Na casa 5 temos os filhos, prazeres. Então nós temos outro signo estéril. Então são os 3 signos mais estéreis do zodíaco, nós já falamos deles. Então Gêmeos, Leão e agora Virgem. Então não quer dizer também, como eu falei, que isso é um sinal de que você não vai ter filhos. Precisamos ver outros elementos do mapa juntamente com a sexualidade da pessoa, do dono do mapa. E é claro, mas aqui indicam dificuldade para isso. Então, nós temos dificuldade, atraso, pode existir também uma mentalidade antinatalista, negar os filhos, cuidado com o rigor exagerado na criação dos filhos, a inserção de regras desnecessárias. E muitas vezes a pessoa se diverte com hobbies que são técnicos. Montar quebra-cabeça, ler manuais, cuidar de plantas. Tem aversão, pavor de ambientes de diversão que são caóticos. Então, aqueles carrinhos bate-bate, parque de diversão, parque aquático. Na casa 6 temos as doenças e a rotina. É uma casa cadente e maléfica. Então, a casa natural do serviço, e o sol aqui está iluminando a rotina e a subordinação. Então, um funcionário substituível e workaholic. Saúde também é outro posicionamento que leva para a hipocondria. Então, a pessoa tem ali um desejo por questões de doenças e pesquisar e buscar informações, tá? A vontade fica focada na doença, você gera somatização, fadiga, pode ter distúrbios intestinais nervosos também, na maior parte das vezes. É um bom posicionamento até também para uma área da medicina que é o infectologista, que estuda as doenças. Estuda como elas funcionam, estuda como elas funcionam, estuda os remédios adequados para cada tipo de doenças diferentes. Então a gente geralmente entra em contato com as doenças mais comuns, tipos de bactérias, vírus mais comuns. Mas existem doenças que são absolutamente difíceis, complicadas, e o infectologista é o especialista que lida com isso. Na casa 7 temos o casamento, sociedades, inimigos. Então o casamento é visto como uma sociedade utilitária. Busca parceiros úteis, que tenham uma certa mania de limpeza até pelas coisas. E claro, o que vai ferrar a vida amorosa do cara com esse sol aqui, na casa 7, é o excesso de crítica. Então fecha a boca, principalmente se você é homem. Se você é homem, você tem que converter o excesso de crítica na visualização de detalhes, de perfeição e beleza da sua esposa. Porque a crítica, no geral, independentemente de mapa, de sol, para qualquer mulher, é destrutiva. E a função do marido não é criticar a mulher, mas elogiá-la. Claro que você não vai elogiar se ela fizer uma coisa errada. E aí, claro, fazendo uma coisa errada, você vai ter que moderar a forma que você vai criticá-la. Porque a crítica que você der, muitas vezes, vai ser voraz. Então, converta o sentimento e o desejo de críticas em analisar, ver detalhes da beleza do outro. Saia um pouco da utilidade do dia a dia. Isso são coisas que vão ajudar também. Os inimigos podem surgir por meio de documentos, burocracia, fazer pequenos boicotes, armadilhas. Na casa 8, vamos ter a morte, heranças e crise, uma casa sucedente e maléfica também. Aqui é um ótimo posicionamento para contadores, administradores, pessoas que gerem ou que entendam dos recursos alheios, técnicos em geral, de informática de celular. Tudo isso, em certo ponto, vai ser muito, muito bem adicionado. Agora, há um grande risco de crise provocada pelo perfeccionismo. A pessoa muitas vezes pode se sentir angustiada por não ter feito aquilo que era o suficiente, achar que deveria ter feito mais. Na casa 9 temos religião, fé e viagens. Então, fé baseada na pureza moral e no rigor das regras. A pessoa segue a religião como conjunto de regras a serem vistas. Evita misticismo, coisas carismáticas. Ele quer a doutrina, ele quer os ritos, ele quer a coisa preto no branco certinha, perfeita, limpa. As viagens tendem a querer ser muito bem planejadas, roteiro, planilha. Então a pessoa não gosta de dizer, vamos pegar aqui agora e viajar para tal lugar. Vamos? Não, pera, eu tenho que ver aqui se eu tenho dinheiro para isso, eu tenho que ver aonde que a gente vai, quanto a gente vai gastar naquele lugar. Não basta só pegar e viajar. Na casa 10 temos o trabalho.
carreira e glória, casa angular, o topo do céu. Fama não vem pelo carisma. Então, virginianos tendem a ser pessoas não muito carismáticas, na maior parte das vezes. Mas vem pela utilidade, pela excelência técnica incontestável. Então, meu caro, você com esse sol em virgem na 10, você tem que ser o melhor no que você faz. Tem que buscar ser o melhor no que você faz. Profissões muito ligadas a isso são médicos, auditores, analistas de sistemas, artesãos, inspetores, auditores falei já, desculpa, veio na cabeça auditor de novo. Então é o braço direito do chefe, alguém que age pelos bastidores e faz a máquina rodar. Então tudo isso vai ser muito útil, qualquer coisa muito ligada a isso vai ser muito útil para a sua vida. Casa 11, temos amigos, esperança, os presentes que vêm do céu. Escolhe as amizades a dedo, pelo critério de utilidade do intelecto. Ah, quero saber como eu posso ser um bom amigo para o meu amigo que tem esse sol na 11. Seja como o samaritano. Como bom samaritano. Então, o que é que o bom samaritano faz? O bom samaritano faz o seguinte: ele vai lá, ele vê um judeu, que é o seu inimigo, caído no chão, passam-se doutores da lei, passam-se fariseus, ignoram ele, e o samaritano vê aquele homem ferido no chão, pega ele, cuida dele e leva de volta para casa. Ele falou palavrinhas de beleza, de oh, você é lindo, meu amigo, meu melhor amigo, aquela coisa melosa. Não. Ele foi útil. Ele foi tremendamente útil. Então, você com esse sol, seja útil para o seu amigo. E você, que tem um amigo com esse sol, reconheça essa utilidade na vida dele, na sua vida. Cara, sem você aqui, aquela situação que eu passei teria se resolvido de uma forma muito diferente. Isso é absolutamente fundamental. Então, as amizades são focadas em solucionar problemas práticos para o outro. Solucionar problemas práticos. Na casa 12, temos os inimigos ocultos. Aqui a pessoa pode desenvolver manias, estereotipias pessoais, toque. Não estou dizendo que todo mundo vai ter ou tem isso, mas é um sinal. Pelo menos, às vezes, em nível muito baixo. Mas ainda existe esse nível. O maior inimigo dessa pessoa será a própria culpa. A autocrítica implacável, que vai gerar o quê? Esgotamento mental e paralisia. Não, se a coisa não for perfeita, não faço. Mulheres com esse posicionamento, cuidado com o seguinte. Cuidado ao idealizar demais as relações. Não, porque se o cara não fizer o roteiro ideal que eu estou pensando de pedido de casamento, não vou aceitar ele. Cuidado com isso. Isso é muito ruim, muito problemático. Cuidado também com a mania de querer fazer coisas escondidas com perfeição. Ou seja, vícios, adultério, coisas do tipo. Ficar pensando, raciocinando demais sobre essas coisas não vai valer a pena. O ideal aqui é focar em agir pelos bastidores. Então, como eu posso fazer uma coisa bem feita sem que ninguém precise notar e reconhecer? O que eu posso fazer nesse quesito? E para a gente fechar nosso Sol em Virgem, vamos fazer uma síntese. Então, o Sol em Virgem é um rei que está trabalhando no almoxarifado, numa estratégia financeira, na organização das finanças do reino. E o grande desafio do virginiano é largar a lupa e aprender a contemplar a paisagem. Ou seja, como nós temos um foco muito direcionado nas coisas, esquecemos de ver as coisas ao redor. Então, às vezes, eu vejo isso com a minha família. Estou aqui tão focado em trabalho, vídeo, conteúdo, sequências e não sei o que, entregas de mapas, consultas. E aí eu passo um tempo ali com as crianças, eles ficam brincando, eles pulam em cima de mim, eles dão risada. A minha esposa começa a contar coisas do dia dela, falar, a gente começa a conversar. E eu percebo que enquanto eu estou aqui, eu esqueço dessa realidade. Porque eu estou na minha lupa, dentro do meu computador, dentro do meu celular, dentro da minha rede social. E esqueço do ambiente que está à minha volta, do que está ao meu redor. Então, é absolutamente importante. Você precisa entender que o mundo material, o mundo que nós vemos, ele é imperfeito por natureza. No Gênesis se fala, a terra produz abrolhos e espinhos. O que são esses abrolhos e espinhos? É a noção de que nós nunca estaremos satisfeitos com as coisas que a terra vai oferecer, que a vida que nós temos vai oferecer. E é importante ter momentos onde você olha e fala, caramba, eu consegui uma coisa que eu queria. Porque o virginiano é essa sede implacável de querer sempre o melhor, o mais perfeito, o melhor, o mais útil. E ele perde a oportunidade de contemplar a beleza das coisas da vida.
Deixar que a realidade, a vida natural fale para ele também, e não só ele queira falar para o mundo. Usar a vontade e a luz solar apenas para caçar também defeitos, apontar críticas, é um desperdício da própria vida. O ideal é olhar as pequenas belezas e minúcias da vida. Não para ter um ideal de perfeição estéril, mas para servir, para oferecer um dom aos outros, com um propósito, com sentido, com utilidade. É para isso que serve tudo isso. Então, pessoal, agradeço mais uma vez aqui a presença nesse vídeo. E o próximo nós falaremos dos librianos, que é o segundo melhor signo, porque é o signo da minha esposa. Então fica com Deus, abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal.